vamos lá. Para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Anotações de Mateus no capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstrói o edifício da vida. Como disse Ana, Ana hoje mandou todo mundo, aconselhou todo mundo a buscar os montes no estudo dela. Eu não quero falar sobre esse texto, não, Roseli. Quer não? Pode falar qualquer coisa, pode comentar o que você achou interessante, o que despertou seu interesse, você achou meio chocante, né, Jesus falar isso, né? Não, assim, é o que a gente mais tenta fazer, né, buscar assim, uma região para a gente poder ficar assim no equilíbrio, né? Todas as vezes que a gente... eu acho que foi meio que assim a ideia de Jesus, já que a gente conseguiu, né, tomar conhecimento, né, desse caminho que a gente toma aí para... Sim. E já conseguimos chegar na Judéia, né, que ele fala aqui que é uma região espiritual, a gente... não, tá errado, peraí, né? É isso mesmo. Mas a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande, mesmo sabendo que a gente pode buscar esses montes mais altos, mas a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu acho até que ele fala isso, né? Não, Mas, com certeza. enfim, Toseli, eu acho que eu vou preferir te ouvir, porque eu não sei falar muito dessa página, não. Não, tudo bem. Não precisa saber nada, não. Pode sempre comentar assim, de forma genérica também, não tem problema. Às vezes a pessoa. Às vezes a gente também não tá Eu num. acho que é meio por aí mesmo, né? Sim, A é gente isso conhece mesmo. a gente já tem informação sobre esse caminho, que a partir do momento que a gente toma conhecimento do Evangelho do Cristo e a gente se dispõe, se predispõe a refletir, a fazer uma modificação qualquer, a gente já está capacitado capacitado, que eu digo assim, né? Não sei se é capacitado bem a palavra, não, mas talvez a gente já esteja assim, atingindo condições de poder mudar essa nossa vibração, né? Que às vezes fica assim um pouco baixa, né? E buscar esses montes que ele fala, para poder atingir assim, um equilíbrio maior, né, perante as adversidades que a vida vai buscar, quer dizer, vai colocar nos nossos caminhos, até em função de que nós, de uma certa forma, vamos precisar mesmo, né, Sim.
sei, ter esse equilíbrio para poder passar. Nós precisamos passar bem por todas essas adversidades que surgirem em nossos caminhos, mas nós só conseguiremos passar bem, aceitar e passar por essas adversidades se nós estivermos numa região mental que nos permita, nesses momentos mais difíceis, da gente lembrar que a gente não está só, que a gente tem a companhia dos irmãos espirituais junto de nós. Eu sempre lembro do que você fala, que vibram pelo nosso sucesso, estão torcendo por nós. Não, com certeza. Isso é extremamente consolador. Com certeza, entendeu? mas então, mas é a mais pura verdade. Centenas de espíritos ajudaram a planejar a encarnação nos mínimos detalhes, projetando o corpo físico. Então nós temos que valorizar, né, esses momentos aqui no corpo físico. Agora, a gente tem que entender também um aspecto que você comentou, e que você comentou assim mais genericamente, eu queria botar mais focado, né, o termo, é que nós só vamos progredir se nos desafiarmos. Exato. Não existe progresso sem se autodesafiar. Então, por exemplo, um dia você pode chegar e falar, poxa, eu quero aprender a construir, sei lá, aquilo ali que eu estou vendo, eu quero entender como aquilo funciona e quero fazer um igual aquele ou até um melhor. Então você criou uma meta. E é engraçado porque a gente fica achando que as atividades do mundo não tem a ver com o espírito, não tem a ver com a alma, mas tem a ver. Porque no momento que você se coloca, não, eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender uma nova cultura, eu quero aprender... Quando você começa a se desafiar, mesmo aqui no corpo físico, a essência do desafio é o mesmo. São duas características principais de essência para qualquer atividade de progresso. Boa vontade e coragem. Coragem. Mas a boa vontade é importantíssima, porque a boa vontade é a diferença de potencial, né? É você querer. Eu quero. Aí você começa a se esforçar. Mas você não vai dormir, não? Você vai virar a noite fazendo isso? Vou virar fazendo a noite fazendo isso. Vou virar fazendo a noite fazendo isso. Aí você não vai dormir enquanto não resolver aquele problema. Sabe, a boa vontade está acima até da sua saúde mental do ponto de vista de dormir. Não estou falando que deva ser feito isso. Eu estou comentando algumas pessoas como mergulham no interesse realmente de querer se transformar naquele assunto, naquele aspecto. E tem muito a ver com a questão de reencarnar. Seria muito frustrante. Imagina se você vai reencarnar num planeta. Porque diversas pessoas ficam falando isso. Eu queria tanto reencarnar em Júpiter, reencarnar num mundo feliz, reencarnar numa terra de paz e de bênção. Mas o que você vai aprender lá? Você vai viver a paz e a bênção dos outros. O que você vai aprender lá? Nada. Vai estar tudo transformado. Nascer na família do lado, né, Eltas? Ela queria nascer na família do lado. Então, mas você vai mais perturbar, você vai perturbar o ambiente. Porque daqui a pouco você está fazendo esquema político para tomar o poder, para poder ter vantagens, enquanto todo mundo está ali feliz em poder contribuir e servir, sem desejar nada para si mesmo. Você ainda tem essa mácula e você não conseguiu se resolver essa mácula. E você acha que essa mácula tem que ser atendida, porque é o seu desejo central. Então é muito subjetivo reencarnar, mas no fundo a gente sabe o que a gente precisa melhorar. É em amor e sabedoria. E não se aprende a melhorar em amor e sabedoria sem desafios. Então é claro que Jesus deixou claro, olha, cuidado, vão ter várias situações de renovação no planeta. Agora, não vai ficar se perdendo por aí. Fujam para os montes. Ou seja, quando ele está falando da Judéia aqui, que ele está falando dessa região espiritual, é a região espiritual da sua essência. Ele está falando da sua essência espiritual. Qual é o seu desejo central? Qual é a sua essência? Qual é o seu vetor central da sua alma? O que você quer? Né? Quando alguém faz aquelas perguntas difíceis, né? Quem é você? O que é você? Aquelas perguntas mais complexas têm a ver com o que nós planejamos para os nossos destinos. Alguém pode chegar e perguntar assim para a gente, o que você quer dessa encarnação inteira? A gente fica chocado porque são perguntas
perguntas milenares. São perguntas que envolvem milhares de anos para responder. Não se responde em 2 minutos. Serão necessários milhares de anos. Porque como é que a gente pode desejar situações de mais paz se a gente sequer conhece uma paz intermediária? Uma situação de mais amor se a gente sequer conhece uma situação de amor intermediário. Então fica uma coisa tão subjetiva que por vezes fica até difícil de compreender. Mas aí ele vem traçar aqui uma frase para a gente. Emmanuel traz uma frase para a gente muito intrigante. Ele fala que a atualidade da Terra é um dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelece-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente das massas populares. Quantas vezes nós embarcamos? Se nós não somos aqueles que estamos envenenando as massas, quantas vezes nós nos deixamos envenenar? Mas só que a gente não pode imaginar aqui, nesse quadro, que a gente absorve esse veneno porque alguém foi mal e nós somos bonzinhos e ingênuos. Não, a gente absorve o mal porque a gente gosta do mal. A gente absorve esse veneno porque a gente gosta desse veneno. A gente ainda saboreia esse veneno. Esse é o problema. Então, se tem alguma coisa que tem a ver com o nosso mundo íntimo, que vai causar benefício só pra gente, e que pode provocar malefício para a maioria, mas só por estar atendendo primeiro benefício para a gente primeiro, tá valendo. É desses aspectos que ele está falando. Cuidado. Não entre nessas formas de pensamento. Porque depois essa forma de pensamento vai definir quem é você. Você vai ser uma pessoa que vai só desejar obter vantagens. Você vai ser uma pessoa que só vai desejar não estar em trabalho, não estar servindo nem a você, e nem a Deus, e nem a ninguém. Porque todos nós temos 3 compromissos graves. Para conosco mesmos, para com o próximo e para com Deus. Para com Deus envolve o cumprimento dos 2 anteriores. Temos obrigações para conosco mesmos. Temos que observar o que nós temos ainda de falhas, de débitos, de equívocos, mas de formas operantes, geradores de pensamentos, geradores de desejos. É lá atrás, lá no sentimento, no nosso campo dos sentimentos. Não estou falando do campo das paixões, campo dos sentimentos. Meu sentimento é progredir independente dos outros. Isso é um sentimento. Não é exatamente um pensamento, é um sentimento. A pessoa só se sente feliz. Por exemplo, tem pessoas que chegam a ganhar, sei lá, tem 20 milhões de patrimônio. Dando um exemplo, para poder ficar mais fácil para a gente compreender. A pessoa tem 20 milhões de dólares em patrimônio. Mas se a maioria, vamos supor que todos na face da Terra tivesse a posse de 20 milhões de dólares, ela ficaria altamente triste. Porque a alegria dela é estar acima do outro. Se ela não estiver acima do outro, ela não se sente bem. Ela está triste. Ela não se sente realizada. Então é dessas ruínas e lutas que ele está se tratando. Ele não está falando simplesmente das coisinhas bobas do dia a dia da Terra. Ele está falando de sentidos e de sentimentos profundos que habitam o nosso ser, que é aquilo que caracteriza a nossa constituição central. É esse o grande problema. Toma cuidado, porque você pode observar que isso é um problema e querer tratar conscientemente, ou mergulhar de cabeça nesse problema e esperar as grandes transformações planetárias a modificar os nossos destinos. Porque Deus implanta em todos os orbes a chamada lei de progresso. Né? Se a gente recordar lá do Livro dos Espíritos, das diversas leis que existem, né? Existe uma lei chamada lei de progresso. Então, sim ou sim, você vai progredir. Mas você pode progredir num passo mais lento, o mais lento de todos, que é aquele que é arredio, que não aceita. É igual numa turma, né? Quem é professor ou professora sabe disso. Em uma determinada turma, tem alunos que se esmeram, se empenham, querem, têm a boa vontade e a coragem, não só para aprender, como se desafiar em assuntos que ele não conhece, e coragem de levantar a mão e falar: não entendi, professora.
Tudo isso aí que você explicou, eu não entendi nada. Raríssimos alunos têm coragem de falar isso. A maioria tem vergonha. Pô, mas se eu não entender, se eu disser que eu não entendi, vai parecer que eu sou burro. E ele tem que parecer que é inteligente. E como é que parece que é inteligente? Ficando em silêncio. Você balança a cabeça, franze a testa. Nossa, lá, ele tá um pensador profundo. É um Rodin. É a estátua do Rodin, é o pensador. Mas não é nada, ele não está entendendo nada. Mas ele franze a testa para agradar, porque é uma relação social. E ele tem que demonstrar que ele entendeu, mesmo que o prejuízo seja para com ele mesmo. Então, quando ele está falando aqui dos lugares santos, que mesmo esses lugares santos ficam cheios de trevas abomináveis, por que tem essas trevas abomináveis? Da individualidade. A pessoa coloca a individualidade dela à frente de tudo e de todos. A individualidade dela deve ser atendida e respeitada e até, né, alavancada em detrimento, em prejuízo de todos. Não tem instituição religiosa que funcione assim. Não tem como. Tem que ser algo positivo e importante para todos, né? Senão não faz sentido algum. Então, quando ele vai falar dessas questões da renovação planetária, é porque, por exemplo, se você gosta de sair matando as pessoas na rua, como fazia antigamente, sei lá, há 5, 6 mil anos atrás, como se fosse no meio de uma selva, você vai descobrir que nas repúblicas você não vai durar muito tempo. Ou a polícia vai te prender e vai falar, olha só, existem leis aqui, isso não pode mais. E ele descobre que não pode mais. Aí ele descobre que as leis básicas da república é o mínimo do nível moral do planeta. É o mínimo do nível moral do planeta. Então, claro que existem situações muito mais sofisticadas que deveríamos estar lutando para dissolver o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós. Principalmente o egoísmo. O orgulho já é uma tarefa de mais longo prazo. Egoísmo é peremptório, a gente precisa fazer ele agora. É o agora, é no minuto a minuto. Senão em casa você vai ser egoísta com seus filhos, ou em casa você vai ser egoísta com a relação de convivência. Por quê? Porque primeiro você quer atender o seu desejo central, que é ser servido e amado por todos. Então nós temos que identificar esses desejos centrais e pensar, peraí, o que desses desejos centrais são diferentes do jugo do Cristo? Porque o jugo do Cristo é aquele travessão de madeira no carro de bois. Jesus se colocou como um boi. Olha o nível de humildade dele. Ele se colocou como se fosse um boi e que Deus é que dá aquela, né, balançada no condutor do boi, vai dizer para onde tem que ir. Ou seja, ele só quer fazer a vontade de Deus. Ele só quer fazer a vontade de Deus. E a gente? A gente só quer fazer a nossa vontade. Nossa, é verdade. Entendeu? E o problema é seríssimo, que toda pressa a gente fala no final, que seja feita a sua vontade. Né? Assim na terra como no céu. A sua vontade? Cuidado, essa frase foi categórica. Você disse, não ligue para minhas vontades, hein? Todas as minhas vontades, que são bobas, que não tem a ver com o progresso moral, intelectual, espiritual e todo o progresso que possa ser possível, ignore tudo isso que eu estou pedindo a mais. E, por favor, foque somente no que vai me fazer progredir nessa encarnação. Então, quando a gente faz prece, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Porque quando a gente está fazendo prece, a gente está pedindo, por favor, me ajude a ir para essas vibrações espirituais. Ou seja, está na mesma frequência desse grande rádio difusor de amor e de luz que Jesus manifesta no planeta continuamente. Nunca deixou de manifestar para desenvolver o nosso progresso. Só que a gente só consegue alcançar essas regiões se a gente realmente se esforçar. Então, quando ele chega aqui, é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Ele deixou claro, não é ir fisicamente para algum lugar. É transformação mental profunda. Só que nós sabemos que o nosso mundo mental possui sentimentos. E nós descobrimos que aquela relação de Adão e Eva, lá do comecinho de Gênesis, que Moisés traz da historiografia dos exilados de Capela, ele não está falando de homem e mulher.
Ele está falando entre a razão e os sentimentos. A sua razão é, eu quero progredir. E o seu sentimento? Eu quero me satisfazer. Eu quero progredir com todo mundo cuidando de mim, me amando, me adornando e fazendo tudo por mim. É assim que eu quero progredir. Só que você vai descobrir o seguinte, isso não tem nada a ver com o que o Cristo exemplificou e trouxe como evangelho. Aí que mora o problema. Porque temos que transformar esse mundo das ideias que nós temos aqui. Para onde? Para uma vibração superior. São outras faixas de frequência. Então temos que entrar nessa harmonia. Como? Mudando o nosso desejo central, que está aliado à nossa razão e os nossos sentimentos. Mas nós só transformamos os sentimentos quando nós identificamos eles. Peraí, esse sentimento não tem nada a ver com o meu princípio dessa encarnação. Eu não quero saber disso. Meu foco não é esse. Meu foco é avançar. Não quero mais ficar perdido nisso, não quero mais ficar perdido naquilo. E você vai ter que lutar para não se perder nesses sentimentos, porque senão só os seus sentimentos governam a sua encarnação inteira. E não você mesmo, em condição completa, razão e sentimentos. Nós só somos completos quando ambos os vetores, razão e sentimento, aponta para a mesma direção e sentido. Então, é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, consolide a sua posição de colaborador fiel. Ele não está brincando com as palavras. Ele está deixando bem claro. Você quer progredir? Jesus veio para dar o exemplo. Aí deixou o exemplo máximo. E você tem que consolidar essa posição de colaborador fiel. Mas fidelidade a quê? Fidelidade a esse exemplo. Então, tá claro já qual é o exemplo. Temos que seguir esse exemplo. Invencível na paz. Olha só. Ninguém consegue vencer a paz de Jesus. Invencível na esperança. E convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroço e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria. De novo, reconstrói o edifício da vida. O que ele está querendo dizer com isso? Por mais que tudo à nossa volta, fisicamente, a experiência não esteja aparentemente alegre, aparentemente feliz, ela está exercendo uma função no seu campo dos sentimentos e na sua razão. Então o grande problema é como que você pede para alguém, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou falar 3 números, 43, 44, 45. Agora pensa no número que é múltiplo de 6 e que é divisível por 11. Ninguém vai conseguir pensar nesse número. Porque todo mundo ficou preso no 43, no 44 e no 45, que eu acabei de falar. Porque na sua mente, pelo seu processo educacional, pelo processo como você pensa, o que você pensa primeiro? Ele vai fazer alguma pergunta ligada a 43, 44, 45. E você fica com um pensamento fixo nesses 3 números. E esquece que, na verdade, está buscando outro número, que não tem nada a ver com esses 3 primeiros. Isso é a essência de viver na Terra. Você vive tudo que é material. Você vive tudo que causa apego, tudo que causa, furor e paixões, mas nada disso, em essência, define quem você é. É tudo instrumentos e recursos para o nosso aprendizado. A gente não tem que se apaixonar pelo nosso corpo físico. A gente não tem que se apaixonar pela experiência terrestre. Porque existem experiências na galáxia bilhões de vezes superiores a daqui. Bilhões de vezes. Só porque a gente não conhece, a gente não compara. Igual, por exemplo, você fala para uma criança, aqui está um carrinho de madeirinha. Daqui a pouco você entrega para ele um carrinho de quê? De controle remoto, que dá cambalhota, tem câmera embutida, dá sensação de você dirigir. É lógico, se a criança nunca viu aquele brinquedo, como é que ela vai desejar? É o nosso caso, a gente está prisioneiro no brinquedinho de madeira. A gente está prisioneiro com lógicas de poder, lógicas de dinheiro, lógicas de posse. Porque poder e dinheiro, na verdade, é um desejo central. É possuí-los e controlá-los. Não é só possuir, Você pode possuir por 5 minutos e acabar tudo. Você quer possuir, controlar e perpetuar. Só que nada disso tem a ver com o espírito imortal. Nada.
Essencialmente nada. Olha a contradição. Então, nós só vamos realmente mudar nossa perspectiva, né, de sair dessa Judéia aqui para os montes, é no sentido realmente de transformar o nosso mundo íntimo. Ou seja, transformar nós mesmos. Não só a razão, quanto os sentimentos. Senão, os sentimentos continuarão guiando os nossos destinos. E vamos continuar dizendo que a culpa foi da cobra. Que a culpa foi, sei lá, daquele político. A culpa foi... Poxa, mas parecia que aquele partido político estava mais certo. Parecia que aquele grupo que afirmava isso estava mais certo. Foi por isso que eu fui lá e matei um monte de gente, né? Para proteger a floresta. Aí você cai num monte de maluquice. Você tem que matar o ser humano. Destruir a obra de Deus, que é o próximo, para proteger a floresta. Onde já se viu isso? Como você pode querer proteger um vegetal destruindo, tentando destruir um outro ser humano, ou falando até mal dele, desejando o mal dele, mentalmente. Você cria sentimentos de antagonismo contra a obra do Pai, para dizer que você quer contribuir com o Pai. Então a gente vive ainda o paradoxo. Qual o paradoxo? A gente vive em conflito existencial. A gente sabe o que precisa fazer, mas a gente adora viver o conflito do dia a dia. A gente adora viver as picuinhas, viver os problemas, não como lição, não como métrica a gente observar e pensar, poxa, se aqui a pessoa tivesse perdoado, se aqui tivesse tido tolerância, se aqui tivesse tido um pouco mais de amor, um pouco mais de bem, exercer realmente o bem mais altruísta, não é que isso, eu acho que esse cenário todo teria sido diferente. A gente não observa os fenômenos assim, nem de convivência e nem de histórias que nos contam. É só observar como a maioria assiste filme. Você vai assistir filme perto de alguém, a pessoa tá lá, vai ver um filme de ação. Ah, se fosse comigo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, aquilo outro. Eu falei, meu amigo, isso é uma história fictícia, tá? A história é fictícia. Como é que você está animando todo esse desejo de ódio, de não sei o que? Como é que você pode estar explodindo os seus sentimentos totalmente alucinados numa situação que nem existe? Olha só que doideira. Mas adivinha, é exatamente assim como nós tratamos a reencarnação. É uma história, é um grande teatro da vida. Nós somos um personagem, estamos vivendo e convivendo num grande teatro. Logo depois o cenário vai acabar. Aquele cenário não vai existir mais. A igreja de Corinto, que Saulo de Tarso tanto amava, com almas incríveis que passaram por ali, foram para atender às necessidades daquele grupo. Daqui a, 200 anos, depois de, 200 anos acabou, não existiu mais. Então diversas situações vão se transformar na Terra. Aí você vai olhar para trás, 500 anos, caraca, não é que eu era prisioneiro, fascinado por aquele castelo, agora está lá em ruínas. Eu desejei aquele castelo por mais de 1000 anos. Matei, roubei, destruí, criei exército, proclamei milhares de pessoas para ajudar a invadir aquele território, dizendo que ali tinha bruxa, tinha isso, que tínhamos que lutar contra o mal. Contou um monte de mentira, né? Porque seu desejo central era conseguir o castelo. E daí surge a única palavra que explica essa página inteira, que a gente esquece a origem dessa palavra. A origem da palavra pecado vem do teatro grego. E no teatro grego, como é que ele era simbolizado, a palavra pecado, pelo teatro grego? Era aquela tragédia que você não tinha como evitar. Então tinha situações assim, um rei, um plebeu desejava muito ser rei, mas o desejo dele era tão forte de se tornar rei, que ele ia fazer qualquer coisa para se tornar rei. E aí mostrava todo aquele teatro, toda aquela dinâmica. Mas ele nasceu órfão. Mas ele tinha um desejo, um sentimento profundo de achar quem foram os pais deles, que abandonaram ele porque não tinha condição de mantê-lo. E que ele queria muito ajudar os pais dele. Ele queria muito, transformar os destinos do pai e a mãe quando ele fosse rei. Para o pai e a mãe nunca abandonar, por exemplo, um futuro irmão dele. Olha que desejo aparentemente lindo, né? Só que o primeiro desejo dele era se tornar rei, a qualquer preço. Aí no teatro grego tem uma história famosa em que ele se transforma em rei. Mas o que ele faz quando ele se transforma em rei? Ele tem que matar, ele tem que criar exército, ele sai destruindo resistência, até que chegou num certo vilarejo que ele resolveu destruir aquele vilarejo para
alguma aplicação de um possível avanço para se tornar rei. Então o que ele faz? Vai lá e destrói e mata todo mundo. Adivinha qual família estava lá? Aí vem a tragédia grega. Qual é a família que estava lá? Que uma das famílias que ele assassinou? A própria família dele. A dele. Então, a palavra pecado, essa é o verdadeiro significado do pecado. Então, qual é o verdadeiro significado do pecado? É quando estamos com ideias e sentimentos centrais que estão totalmente contrários ao nosso próprio interesse. Ao nosso próprio interesse. E o teatro grego provava isso. O interesse dele era se tornar rei para ter poder e dinheiro para ajudar os pais dele. E nunca fazer nenhum mal aos pais dele. Aliás, ao contrário. Ele queria até ter irmãos. Irmãos desses mesmos pais. Mas ele tinha que se tornar rei primeiro. Aí ele criou uma ideia fixa. E uma ideia totalmente ilógica. Ele podia ir lá buscar, achar onde estão os pais e viver uma vida simples. Ao lado dos pais. Cavucando a terra, plantando, colhendo, qual o problema? Não, mas ele tinha que criar uma ideia central doida, alucinada, para um ideal, uma identidade de felicidade. Aí quando ele criou essa identidade de felicidade totalmente alucinada, aí imagina depois que desencarna. Caramba, meu desejo central era ajudar meus pais o tempo todo. Não minta para você mesmo. Era ser rei. Você queria fazer na glória, na opulência, sabe? Com um monte de criados. Porque você queria isso. No fundo, você queria isso. Você adornava o seu desejo central, dizendo que você queria ajudar os pais. Ajudar, você pode ajudar até mentalmente. Com preces, com atitudes carinhosas, com zelo, com... enfim, N motivações, né? Então, esses para os montes, eu classificaria... Eu sei que é difícil usar essa expressão, porque agora que eu expliquei a expressão, posso usar. Sair da viver em pecado e viver o que você quer viver. Para de viver o conflito, a dualidade. Porque a gente tem dificuldade de escolher o que é bem e o que é mal. A gente ainda tem essa dificuldade. E ela é genuína, porque ela tem a ver com o aspecto moral e intelectual. Sempre tenha dúvida, será que isso é uma forma correta de falar? Será que isso não vai ofender? Nós geralmente falamos de forma destrambelhada, né? De forma explosiva e por vezes magoamos. Mas embora a intenção não foi magoar. Mas a consequência foi, então pouco importa a intenção, né? Então esse ir para os montes é querer viver a consciência do pecado. A verdadeira definição de pecado. Que é o pecado em termos de quê? De conflito original que você está vivendo. Você quer progredir, mas só se for do seu jeito. Você quer progredir com todo mundo te servindo, em riqueza, em opulência, sabe? E viver a vida daqueles que estão em mais destaque. E que você quer, na verdade, até passar eles. Aqueles que estão mais destaque, você quer mais destaque do que eles e que eles sejam subalternos em relação à sua nova condição. Aí sim é um princípio de felicidade. Então você está vivendo um conflito essencial com o exemplo do Cristo. E Jesus se fez um dos menores dos menores. Chegou a ponto de os discípulos estarem discutindo entre eles quem era o maior entre eles. Jesus, nesse momento, isso foi quase praticamente na Santa Ceia, né? Naquele momento ali final, aquele último jantar do que o Cristo teve com os discípulos. E ele pega ele não fala nada. Deixou os discípulos ficar se estapeando lá, um dizendo que é maior que o outro, que era melhor que o outro, que estava colado com Deus, que Deus era com ele, não tinha para ninguém. O que Jesus faz? Tira a roupa, fica só com aquela última nágua, né? Como fosse uma nágua, né? Com aquela amarradinho, igualzinho como os escravos se vestiam, pega um galãozinho de água e começa a lavar os pés dos discípulos, como os escravos eram obrigados a lavar os pés. E começa a servir a todos eles sorrindo. Sorrindo! Você imagina, governador de planetas um dia lavou teus pés. Imagina, você vai se sentir mal por, sei lá, no mínimo uns 3.000 anos. No mínimo. Jesus pega e lava os pés de cada um deles. Não vou nem falar, né? Só o gesto já falou.
Porque é difícil explicar isso. E ele fala, aquele que tenta se fazer maior do que o menor dos menores da terra não é digno de viver no reino do Pai. Ou seja, ele não está na mesma frequência de vibração de Deus. A vibração de Deus é: eu quero produzir o progresso de todos, com todos e para todos. Então é muito difícil. Essa página ela é muito subjetiva, mas fica oculto fica meio que oculto essa ideia central, né, de que a gente vive um conflito, porque a maioria acredita que não vive conflito nenhum. A gente acredita nisso, que a gente não viva conflito nenhum. Que tudo que a gente vive, a gente tem certeza absoluta. Eu acho muito legal isso. Por exemplo, eu converso com uma pessoa que tem mais idade do que eu, a pessoa faz afirmações 90% do tempo. Não, isso aqui é assim porque é assim, 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 assado. Eu fico pensando assim, como é que essa pessoa tem certeza de tudo, cara? Eu tenho dúvida de um monte de coisa. A pessoa tem certeza de absoluta de tudo. Como é que pode viver assim? Fica muito difícil viver assim. Você tem certeza que você sempre agiu da melhor forma? Você sempre falou da melhor forma? Você sempre achou que amou do melhor jeito? Fica muito difícil. Então, qual é o problema quando a gente está nessa identidade mental? Porque a gente está na Judéia. A gente está naquele campo ainda, menorzinho. Então a gente não está conseguindo ir para o monte. Porque o monte quer amar e servir continuamente. O monte não é um lugar fixo. O monte é uma estrutura central, onde o seu desejo central é sempre a caridade para com todos. Como? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerância, né, com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Ele segue esse ritual como alguém que vai no banheiro, toma banho, escova os dentes. É um hábito para ele. E ele quer cada vez fazer esses hábitos melhor, com mais opulência, com mais eficiência, com mais eficácia. Então é chocante, porque nós estudamos isso sobre o Jesus, sobre o Cristo, sobre os exemplos do Cristo. Ele não está falando amar o próximo. Amar o próximo já existia, tá? Na lei judaica. Jesus não trouxe isso de novo. O que ele trouxe de novo foi amar os inimigos. Fala isso naquela, que amar o próximo, na verdade, ele foi cantado em verso em prosa em todos os idiomas, em todos os... Né? Sim, sim. E inclusive foi, na verdade, apresentado dentro da lei mosaica. Mas dentro do povo judeu, o que eles imaginavam? Que era para amar judeu com judeu. Foi assim que eles interpretaram. Até hoje pensam assim, né? Até hoje meio que interpreta dessa maneira. Mas Jesus pega e fala, para não ter dúvida para os próximos estudiosos do exemplo do Cristo, ele falou: eu quero que vocês aprendam a amar o próximo como eu amei. Aí ele botou um nível ele botou um nível muito alto de amor, né? Ele falou: quero que vocês amem como eu amo. Ah, mas eu não consigo amar igual a Jesus. Ah, então desiste? Tenta 10%, tenta 12%, tenta 3%, tenta 8%, tenta 15%. Quem sabe um dia você não está fazendo 25%. Então é nessa métrica que a gente tem que começar a nos esforçar. Entendeu? Que o ato equivocado seja rebarba da nossa incapacidade, mas que não seja um ato de viver no modo deixa a vida me levar, né? Que é o aspecto Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, segundo a música do autor, né, Zeca Pagodinho. Por que essa música é tão importante? Ué, você quer viver como todo mundo vive? E ao mesmo tempo quer viver como Cristo vive? Você não acha que é uma dualidade, um paradoxo? Porque é disso que está falando. Se você quer viver como todo mundo vive na Judéia, ok. Vive como todo mundo vive na Judéia. Mas eu acho que você devia buscar os montes. Você devia buscar viver uma vida mais equilibrada, viver uma vida mais em harmonia, buscar mais paz para o seu dia a dia. Então por isso essa página é tão complexa e tão essencial para a mediunidade. Essa página, ela trata em essência o que todo médium deve buscar. Viver uma vida cada vez mais apurada nos padrões do Cristo. Então se alguém está na televisão falando mal de alguém, se alguém está retratando um assassino, você quer orar por o assassino. Você quer desejar o bem daquela pessoa que estão falando mal. Você quer fazer justamente o oposto do que todo mundo faz na Judéia. Tudo que todo mundo faz na Judéia, você quer fazer o oposto.
A pessoa fala assim, ó, isso aqui, essa pessoa não vale nada, é um bandido, é isso, aquilo, aquilo. Se anota o nome de todos eles, chega no Galileia e ora profundamente por eles. Não dá para você orar em qualquer lugar porque você não tem esse poder e essa capacidade de luz interior própria, né? Mas você chega no Galileia e ora por eles. Pega o nome, lê, até quase que em voz alta, mas lê mentalmente e ora por eles. Senhor, que é aquele assassino? Um irmão como eu. Talvez eu estivesse assassinando há 100, 200 anos atrás de forma tão equivocada quanto ele. Que ele possa despertar. E também que eu possa não cair na experiência que ele caiu e executar exatamente o que ele fez. Vai que ele nasceu de uma família de assassinos. Então eu acho muito legal alguém questionar quando alguém é assassino, mas você sabe em que família ele caiu? De repente o pai era assassino, incentivava ele a ser assassino, ou no caso de uma política, né? A pessoa é um político e aí o pai se vangloria dos delitos que executa, né? Acha que foram grandes manobras políticas e aí você segue esse mesmo destino. É uma tarefa, é uma prova difícil. Você está disposto a se provar, cair no mundo político e não errar? E o melhor, produzir luz e benefícios para todos, onde estivermos, sendo fiéis, né? Ou seja, a gente vai servir ali, né? Vamos consolidar a posição de colaborador fiel em qualquer posição na Terra, como professor, como educador, como político. O que Jesus quer de mim aqui nessa posição que eu estou exercendo? Eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer porque eu estou fazendo para Jesus, estou fazendo para Deus. Eu estou servindo a todos porque eu estou fazendo isso para Deus. Eu quero ser fiel. Aí é a verdadeira definição de fé. Que a gente tem mania que fé é uma coisa, né, subjetiva, abstrata, enigmática. Fé não é enigmático. Fé é relação de convivência. Deus convivendo com você e você convivendo com Deus. A questão é, você fala, eu confio em Deus, ok? 50%. Os outros 50% é, Deus vai perguntar, meu filho, você é confiável? Se eu colocar você na posição de deputado, de presidente, senador, qualquer posição que você acha horrível, né? Que você fala que a pessoa é um criminoso, é um monstro. Você chega lá, brilha e serve a Deus? Em qualquer posição? Então a gente tem que se perguntar intimamente, profundamente, sempre que a gente ouvir a história de alguém, de algum caso, especialmente se for de crítica, para destruir aquela pessoa, destruir a imagem daquela pessoa, você estaria fazendo um papel melhor? Você tem certeza? Se você aceita, mentalmente a gente deveria se auto-questionar. Eu aceito vir naquela posição e fazer melhor? Eu não vou cair? Eu não vou errar moralmente? Eu não estou falando moralmente em relação às leis da terra, não. Estou falando moralmente em relação às leis de Deus. Muito mais acima. É um nível muito mais alto, né? As leis da Terra é o mínimo do mínimo, né? É a chamada evolução planetária. O planeta vai te empurrando, né? Como uma draga, um processador. Você tem que evoluir. Você não pode mais voltar àqueles hábitos que você tinha no passado. Então, essa página ela é muito difícil porque ela é muito subjetiva. E parece até que é um paradoxo. Parece que não está falando coisa com coisa. Mas é porque a gente está nesse paradoxo. A gente está 100% mergulhado nesse paradoxo. E esse paradoxo é a essência do que a mediunidade tenta alavancar cada um de nós. Todo mundo chega na reunião mediúnica ou reunião de desobsessão, não importa. Nossa, me senti tão bem. Foram luzes maravilhosas. Tem quem então tem evidência, né? Observa, tanto intercâmbio, tanta ajuda. Uma chuva de energias reedificantes e reestruturantes. Gotas caem em cima das pessoas e peles feridas se transformam. Nuvens de pensamentos distorcidos, como nuvens aqui da Terra, né, poluentes. Cai aquela chuva, zera tudo. Você olha para o céu, mas cadê? Aquela massa de poeira, sumiu tudo. A chuva dissipou tudo. É incrível como que essa experiência da natureza ela se propaga em todos os planos. E é isso. E vem de Jesus, por intermédio, Deus agindo por intermédio do Cristo, auxiliando a todos. Então nós temos que desejar esses planos superiores. Como? Vivendo o dilema, vivendo a relação de pecado.
Ou seja, eu tenho um desejo central que por vezes eu contorço as coisas todas e sigo um destino que não é o que eu quero. Olha que coisa, né, sem sentido. Então vamos para a prece então. Vamos fazer a prece inicial. Eu sei que essa parte foi muito longa. Eu peço desculpa a vocês, mas porque essa parte ela é muito complexa de entender. Eu estou falando que eu reli essa página 6 vezes. E ainda fico assim, acho que tem mais coisa aí, cara. Parece que tem mais coisas, né? Porque ele deixa claro, não é uma parte, não é um lugar físico. Você tem que mudar os seus interesses centrais. Quais são os seus interesses centrais? Né? O que você quer? Porque, assim, para quem não é espírita, é fácil. A pessoa vai falar que quer um carro, quer uma casa nova. A pessoa só fala de coisa material. Aí você que é um espírito imortal, sabe que é um espírito imortal? O que você quer para daqui a 1000 anos? O espírita, ele faz planos mais profundos. Ele não está pensando em 10 anos. O chamado espírita cristão, né? Que o livro dos médios cita lá em cima. Ele está preocupado em 1000 anos. Ele quer, 1000 anos, eu quero, melhorar muito em humildade, melhorar muito em sacrifício pessoal. Eu quero pular em tarefas alucinadas que eu vou ter que ralar, perder dedo, perder braço, ficar cego. Mas eu vou sair vitorioso, cara, dessa experiência. Então, é nesse sentido que a página está traçando para a gente. Ir para essa região espiritual de querer se transformar servindo ao Cristo. Não se engane, podemos nos enganar. Essas posições que vão demandar o serviço aliado ao Cristo é de sacrifício. Porque o planeta sacrificou o Cristo e sacrificou todos os enviados do Cristo. Todos, sem exceção. Então, qualquer um que buscar viver a essência do Cristo, pode ter certeza, vai ser perseguido e sacrificado. José, temos 5 minutos, vamos fazer a prece. Olha eu entrando aí. Não, tá certo, mas desculpa, é que eu me empolguei, por isso que eu pedi desculpa a vocês. Que realmente... Tem que abrir outra sala. Sim, né? Sim. Vamos lá então, eu vou fazer a prece inicial e você faz a final pra gente, Fátima. Vou fazer a inicial para ganhar um tempinho aqui, vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos para conversarmos de forma descontraída sobre os teus ensinamentos tão complexos, Senhor, para todos nós, porque ainda não amamos, não temos a capacidade intelectual desenvolvida como a tua, Mestre, que percebe, detecta todos os aspectos da vida em profunda dimensão. Ainda vivemos os dias, esses segundos, esses milissegundos dos dias, preocupados somente com questões materiais. Dai-nos força, Senhor, para estarmos alinhados com os seus planos divinos de leis de progresso para toda a humanidade. Dai-nos força para seguirmos com a boa vontade, a coragem, os destinos que nos são traçados, que vão demandar de todos nós sacrifícios no caminho de transformação moral e intelectual para a sabedoria e o amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E assim damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médios da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Não, com certeza, mas você percebe... É muito dinâmico mesmo. Você não pode dizer, eu já sei, eu já aprendi. Não é uma coisa assim. Exato. É uma coisa para a vida toda e mais umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encarnações. Eu lembro uma coisa que... a gente vai sempre entender de forma diferente, né? Não, é engraçado que uma coisa que eu fiquei muito chocado um tempo atrás, fazendo um parênteses aqui rapidinho, só para explicar porque eu demorei mais na página inicial. Eu fiquei muito chocado uma vez quando eu descobri, né, que durante a psicografia de um dos livros, de um dos romances, né, que Emmanuel narrando um pouco sobre a história das personalidades que ele animou na Terra, né, não é mais ele, né, ele teve que dar uma pausa, porque foi uma pausa de mais de uma semana, foi 1 ou 2 semanas, em que ele ficou sabendo que haveria próximo a uma certa localidade, uma apresentação do próprio Saulo de Tarso sobre alguns versículos. E ele tentou se inscrever, ele estava todo entusiasmado, como se fosse uma criança, querendo se inscrever para participar do curso junto com o Saulo, né? Porque ele queria ampliar. Olha só, Emmanuel querendo ampliar
a percepção dele, a sensibilidade dele com relação àqueles pensamentos que estavam ali por trás daqueles versículos. E ele ficou todo feliz, entusiasmado que conseguiu se inscrever e participar, né? Aí você pensa, poxa, mas Emmanuel, cara, peraí, cara, o que ele foi estudar lá, cara? Né? Você fica sempre achando, não, acabou, é só isso. Não é ruim, hein? Tem muito mais. E essa é a beleza, né, de quando você está observando. Eu gosto muito de observar o céu noturno, né? Você acha que viu uma estrela, daqui a pouco você vê um planeta, daqui a pouco você vê. Aí você acha que aquilo ali é uma estrela, quando tu vai descobrir, né, nos arcabouços aí do histórico da astronomia, na verdade você vai ver uma galáxia, mas ela tá um pontinho pequenininho. É uma outra galáxia que você estava vendo que você achava que era uma estrela, mas é um conglomerado de bilhões de estrelas. Aí você fica assim, caramba, com certeza tem muito mais, né? Gente aqui prisioneiro a uma forma de pensamento. A gente tem que usar aquela máxima de Sócrates mesmo, né? Que a gente só sabe que nada sabe mesmo. Porque a gente não sabe nada mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Só quando a gente realmente está vivenciando. A gente fica bem seguro seguindo aí, dando atenção a tudo, observando tudo, né? Porque realmente a gente não sabe nada. Não sabe não. Tem uma fala literária que diz o seguinte, é William Shakespeare quem diz: existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que consta a nossa vã filosofia. Com certeza, exatamente. Com certeza. É que a filosofia da Terra é desse momento, né? Desse momento histórico de lógicas, de razão e de sentimentos. Quando evoluir muito mais, né? Com certeza a percepção aumenta, dilata. Mas ainda assim vai ser um pouquinho de nada, né? Vai ser um grãozinho de areia. Mas olha só, vamos dar continuidade. Então, o item 42. Estamos no capítulo dos sistemas, né? Que Kardec detalhou para nós com muito carinho. E por que é tão importante esse sistema? Eu vou voltar a falar sobre isso rapidamente, 2 minutos. Kardec trata sobre as opiniões que tentaram explicar o espiritismo, explicar o fenômeno, inclusive, o fenômeno mediúnico. Mas não podemos esquecer que a base de raciocínio, a base lógica apontada por trás, por vezes nós utilizamos em relação a outros aspectos da vida. E por vezes usamos esses aspectos de entender e interpretar a vida de uma maneira meio truculenta, abrupta, rápida. E Kardec vem combatendo, né? Não combatendo em termos de combate, mas em termos de dialética mesmo, na forma como ele está tratando o discorrer das ideias, tá? Como que quem não participou dos fenômenos em intensidade, em propriedade, como Kardec, né, não conseguiu perceber os detalhes do fenômeno. Então ele vai entrar um novo sistema que foi adotado, ou seja, um novo conjunto de opiniões, sistemas aqui na ideia de opiniões. Um novo conjunto de opiniões que foram adotados para explicar os fenômenos. Então existe o sistema que nós já passamos anteriormente, que é o sistema dos músculos estalantes. E deixamos claro, né? Todos nós percebemos a diferença entre um estalar de dedo, né, ser totalmente diferente de uma madeira. É totalmente diferente, né? O conjunto harmônico que forma o som, se a gente pode falar um pouco sobre identidade sonora, a gente percebe que é bem diferente. Então não podia ser um músculo estalante que estivesse dando respostas, né, em relação às pancadas. Então, iniciamos no item 42, o de causas físicas. Kardec tenta explicar claramente, tenta não, né? Explica e deixa claro por que as causas físicas não são suficientes para explicar como foi absorvido antes, né? Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Então a pessoa não está negando o fenômeno, não. Ele está tentando interpretar o fenômeno. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificam foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Ou seja, a pessoa percebeu que tinha algo ali a mais
que o senso comum não estava conseguindo explicar. Então, numa palavra, há uma causa inteiramente física e material. Então, se a pessoa, como foi colocado bem pela Josinete para todos nós, né? Nós temos uma percepção de vida e de mundo em relação ao pouquinho que a gente conhece. Então, as pessoas que eram cientistas da época e observavam fenômenos de pancadas inteligentes, mesa voando, a pessoa começa a raciocinar em quê? Campo magnético? Talvez tenha uma placa ali dentro, tenha a suspensão magnética, algum fenômeno da eletricidade que não compreendimos claramente, ou a ação de algum outro fluido que ainda não compreendemos ou não conhecemos. Então ele estava sempre atribuindo uma questão física, material. Então nada apresentava de irracional esta opinião. Kardec não classificava como irracional, muito pelo contrário. E teria prevalecido, ou seja, iria se manter essas explicações, se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Ou seja, se o fenômeno tivesse ficado resumido, parado ali, a só efeitos mecânicos. Por exemplo, uma suspensão de uma mesa que se repete a cada X tempo, ou a periodicidade fosse conhecida, alguém tentar explicar o fenômeno, tentar, por efeito, botar sensores de campo magnético, de campo elétrico, e tentar compreender o fenômeno. Então, uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, ou seja, está a favor, né, desse raciocínio. O do aumento que certos casos experimentava a força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Olha só como Kardec era perspicaz. Ele ficava monitorando todos os aspectos como se fosse um grande experimento. Ele observava como um grande experimento. Quando tinham muitas pessoas observando, ele observava que a força que atuava na mesa girante era muito superior. Como é que ele percebia que a força era maior? Porque ela se acelerava maior. Ou seja, a variação de quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade inicial, massa vezes velocidade final, já que a massa se conserva, a velocidade foi diferente da mesa, então teve uma aceleração. Se teve uma aceleração, teve uma força atuando superior, né? Uma força mais forte, né? Mais intensidade superior. Então, assim, cada um destas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Então, olha só, alguns chegaram a ter esse raciocínio. Acredita-se então que esse grupo, aumentando esse grupo, aumentou a força, tem alguma coisa a ver com essa construção desse grupo. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Olha só que interessante, e Kardec dilata isso por vários aspectos. Ele quer que os médiuns e toda razão que habita a nossa compreensão esteja também atrelada a esta frase. Por isso que é tão importante passar pelos sistemas, pelo capítulo dos sistemas. Ele só considera uma teoria verdadeira se ela pode dar a razão de tudo, explicar o todo. Se não pode explicar o todo, aquela razão não pode ser verdadeira, aquela teoria não pode ser verdadeira. Se, porém, um só fato que seja o contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Então, ele foi observar o quê? Que ela é incompleta. Essa teoria da causa física ela é incompleta. E ele vai explicar o porquê. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo tinha que ser a causa. Ou seja, se o fenômeno físico por si só não é simplesmente somente um fenômeno físico, está ocorrendo ali um princípio, está se propagando um princípio inteligente, então talvez, e certamente, a isso deveria ser atribuída essa causa, a causa desse movimento, a alguma força inteligente. Tanto assim que o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, ou seja, por suposição, sem haver visto coisa alguma.
Olha só, até aqueles que julgam por a priori passaram o quê? Pode ser esposado pelos que não julgam a priori. Então, foi totalmente excluída. A pessoa está vendo que tem um princípio inteligente. Você faz perguntas inteligentes e tem respostas inteligentes. A ponto de depois essas perguntas foram sofisticadas, as pancadas foram associadas a letras e passaram a ter respostas relacionadas um pouco mais... respostas mais completas, né? Não só sim e não. O ponto capital, portanto, está em verificar-se a ação inteligente. Verificar-se a ação inteligente, de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Então, quando observa que o recurso inteligente de todos os aspectos mediúnicos, ele procede, ele é genuíno, só vai alcançar essa percepção aqueles que realmente quiserem se dar o trabalho de observar. Então Kardec deixa isso claro para todos nós, né? E aí vamos entrar no próximo sistema. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai avançar para o próximo sistema. Alguém? Eu acho que ficou bem claro aqui por que o sistema de causas físicas não foi o suficiente para explicar, né? Então, seguindo para o sistema do reflexo. Então, não foram poucos sistemas, poucas identidades de lógicas de raciocínio na época que tentaram explicar os fenômenos espíritas que deram tanto trabalho a Kardec. Foram muitos. Aqui vão estar relatados 12. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se de bem podia ser a do médium ou dos assistentes a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Olha só que visão intrigante. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista, para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta. Preciso era admitir-se existir no homem um princípio exterior do organismo. Ou seja, por si só a ideia já era muito interessantíssima, né? Fora daquele invólucro corporal, né? Esse grande uniforme que nós estamos vestindo, que chamamos de corpo físico, existe alguma coisa a mais se manifestando, né? E ele continua. Se o pensamento externado fora sempre... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, peraí. Desculpa, centralizar aqui um pouquinho melhor. Pronto. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Olha Kardec já percebendo um aspecto estranho que estava acontecendo. Se essa explicação do pensamento de quem está assistindo estivesse refletindo no fenômeno, já não seria extraordinário? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles, que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Então, novamente, Kardec tenta compreender a percepção comum da época. Kardec estava realmente um tempo muito adiante, né? Ainda está adiante de nós hoje. Porque mesmo hoje as pessoas estariam percebendo esses fenômenos, mais preocupados em controlar eles, em dominar eles, em usar eles em próprio benefício. Nunca para que seja um serviço somente para servir ao próximo, mas apenas e tão somente alguma coisa, alguma habilidade que esteja sob o seu domínio. A pessoa prefere ignorar a verdade e se debruçar em tentar ampliar essas condições das fibras nervosas, ou seja, o que eu posso fazer para melhorar meu corpo físico, deixar ele mais poderoso, mais capaz, mais sofisticado. É nesse sentido que Kardec está colocando esse comentário aqui no final.
a gente entende o que é isso, né? É a mácula do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria. E a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é, muitas vezes, contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil que é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo é muito eficaz para dilatar nossa percepção. Kardec observou o seguinte no fenômeno, de forma bem analítica, de forma bem despretensiosa de querer chegar a conclusões e negar qualquer coisa. Então, se alguém apresentava um fundamento para ele para explicar, ele absorvia aquela ideia e tentava compreendê-la, comparando com os fatos com que ele vivia. E o que ele percebeu? Que o pensamento que era expresso não somente pode ser estranho a dos assistentes, que estão assistindo, né? Assistente aqui de assistência, está só testemunhando, mas também, muitas vezes, contrário. Então, enquanto a maioria estava pensando, sei lá, como ele deu exemplo, em branco, na cabeça dele estava pensando preto, cor preta, e veio cor branca, falava de cor branca. Pensava em passarinhos, alguém falava de, sei lá, tijolo. Algo que tem nada a ver com nada que a maioria estava pensando naquele momento. Então, é claro, Kardec devia fazer perguntas. Você pensou alguma coisa sobre isso? O que você estava pensando na hora? O que você... Claro que conviver com Kardec nessas reuniões não devia ser fácil. Porque ele ia perguntar de tudo e mais um pouco o que você estava pensando para anotar e deixar registrado. Fulano pensou isso, Beltrano pensou aquilo. E o que se comunicou foi uma 15ª, né, ideia ou pensamento que não teve nada a ver com os pensamentos que estavam presentes naquele local. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o dos assistentes. Ou seja, o que está querendo dizer com isso? Por vezes coincide. Estavam todos pensando, a assistência, tinha algumas pessoas da assistência pensando em cachoeira. E alguém falou de cachoeira na comunicação. Mas, que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Ou seja, é óbvio que quem vai se comunicar não vai ser uma inteligência alguns bilhões de vezes superiores à nossa, porque nós não compreenderíamos, né? Até a linguagem ia ser um limitante. Então, o que prova isso? Uma inteligência similar à dos assistentes se comunicarem e o raciocínio elaborado e percebido forem similar da assistência. Não muda nada, não prova nada. Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Você não precisa pretender isso. Ela tem que ser oposta para ser uma opinião de uma comunicação realmente genuína. Quando no curso de uma conversação o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, diríeis, por isso, que de vós mesmos vem o seu pensamento? Né? Você está pensando, puxa vida, estou tão preocupado com o meu almoço, não sei se eu fiz o almoço direito, se eu deixei com a panela no fogo. Aí alguém vai e externaliza o mesmo pensamento que o seu. Nossa, você pensou a mesma coisa que eu. É disso que está falando. Isso não é uma comunicação mediúnica. É que ambos estavam realmente pensando na panela, né? Pensando no almoço. Os dois devem estar com fome. Então, bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não ser absoluta essa teoria. Essa teoria não consegue explicar o todo, o fenômeno espírita, né? Como observado. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados. As respostas dadas a perguntas mentais
ou em língua que o médium desconhece, e 1000 outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. Então Kardec deixa bem claro, existe a independência da inteligência que se manifesta. Esse é outro aspecto que a gente tem que guardar desse capítulo tão importante para todos nós. Temos que lembrar que Kardec falava 6 idiomas fluentemente. Então, no fenômeno de psicografia, vamos observar, inclusive no livro dos médiuns, que ele usava essa sistemática. Questões mais controversas, questões mais complexas, ele pegava e mandava a mesma pergunta para 6 países diferentes. Não existia internet, não existia telefonia. Quando chegavam as cartas, ele observava as respostas. Se a resposta fosse a mesma nos 6 idiomas, nos 3 ou 4 idiomas, dos médiuns que ele conseguiu ter contato, e houve ali uma confluência de ideias, são as mesmas ideias, só que está escrito em idiomas diferentes, ele utilizava a base para atribuir um elo de verdade. Então, por isso foi tão importante Kardec também ser exposto a esses sistemas, né? Porque ele pôde confrontar e perceber melhor o que estava ele mesmo mergulhando, né? E mergulhado nessa experiência. Então, a opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Então, quem manifestava essas opiniões não percebiam esses fatos. Que a pessoa que está psicografando, às vezes a pessoa era analfabeta, não sabia escrever. Que a pessoa que estava, às vezes, tendo uma resposta mental, né, uma transmissão de uma outra inteligência para um processo de psicofonia, ou seja, passando o pensamento, às vezes passava o pensamento em outro idioma. E, como? Ele não fala aquele idioma. Como é que pode um negócio desse? Provada como está moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente, pelo fato da escrita direta. Então, só dar uma pausa aqui. O que está querendo dizer com isso? Está provada que moralmente a resposta é de uma envergadura moral, não só no formato da escrita, mas dos pensamentos ali retratados, muito superiores à do próprio médium e de todos que estavam assistindo ao fenômeno mediúnico, né? É isso que ele está atribuindo de uma inteligência diversa da do médium e dos assistentes. Isto é, quando ele fala agora da parte material, né? Ele vai falar de um fenômeno de mediunidade chamada psicografia por escrita direta. Então, não se utiliza nem sequer o médium. Você pega o papel, coloca numa gaveta e ocorre a escrita direta. Que depois ele vem dar um nome específico para isso. Então, ou seja, está materialmente comprovado pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, sem pena, sem contato e malgrado todas as preocupações tomadas contra qualquer subterfúgio. Eu acho que pode ser o médium. Eu acho que pode ser alguém de assistência. Mas se ninguém teve contato com o papel, como é que ocorreu aquela escrita direta? Então, até materialmente comprova aquela inteligência se manifestando. Então, o caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Olha só Kardec. Kardec é danado. Como ele já tinha essa percepção, aqui a ação fluídica, é porque ele também já tinha na consciência dele que para aquele fenômeno ocorrer, Deus não derrogou a lei da gravidade. Não naquele ambiente. Porque ele colocou outros objetos junto com a mesa. E os outros objetos não se moviam, só porque estavam circunscritos naquele diâmetro, né, naquela zona diametral onde estava a mesa. Então como é que ela subiu e os outros objetos não? Né, se houvesse sido derrogada alguma lei gravitacional, especificamente naquele aspecto, naquele ponto, naquele espaço físico, tudo que estivesse próximo da mesa, ou embaixo da mesa, ou em cima, também iria voar, né? Especialmente embaixo da mesa. E não acontecia isso. Ou seja, não havia uma derrogação de nenhuma lei divina, né, que compõe o universo. Então, o caráter de inteligência do fenômeno foi comprovado em diversos aspectos. E
há nele mais, ou seja, tem alguma coisa a mais do que simplesmente uma ação fluídica. Tem alguma coisa a mais. Tem uma essência de razão, de pensamento, de sentimento, de complexo, como é complexa a vida nossa aqui, né? Aqui quando encarnados. Depois, a espontaneidade do pensamento expressa contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente, ou seja, não deixa se veja nele um reflexo da dos assistentes. Então, por vezes, ninguém ali estava preocupado, por exemplo, com relação à humildade. Ninguém estava preocupado em ser humilde, não pelo contrário. Aí, de repente, vem uma mensagem sobre a humildade. Ou seja, não deixa... É contra qualquer... Você não está esperando isso. É contra qualquer expectativa. E não havia nada sido formulado, nenhum comentário anterior a isso. E igualmente, porque você pode estar guiando o pensamento de alguém, né? E igualmente não tem como você consentir que é um reflexo dos assistentes. Não tem como. Os assistentes não estão em busca natural da humildade. Então, vem uma mensagem sobre humildade, você vê que realmente é um caráter de inteligência diverso até do próprio público que estava assistindo, né? Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Kardec até deixou até bem claro, até bem descortês, né? Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inapuinadamente, ou seja, de repente, uma dessas comunicações de revoltante grosseria. Fora desatencioso, né, para com os assistentes pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Então, igualmente, ele comenta um pouco sobre isso na introdução dos Espíritos, no parágrafo 16. Então, essa questão que ele tenta traçar aqui, que foi um pouquinho mais longa, que é o item sobre o reflexo, ou seja, é um reflexo dos assistentes, é um reflexo do médium, Kardec deixa claro. Ele tem provas suficientes que se o reflexo fosse a resposta real para explicar o fenômeno mediúnico, então ele deveria ser sistêmico, ele deveria ser algo que sempre ocorresse. E não consegue explicar dessa maneira pelo reflexo dos assistentes e do médium, né? Não consegue, ele deixou bem claro por que não consegue. Então, eu vou tentar entrar aqui no 44, eu acho que a gente consegue avançar o 44 pelo menos, em que ele fala de uma coisa muito intrigante, chamado sistema da alma coletiva, ou seja, opinião para explicar o fenômeno mediúnico como sendo uma alma coletiva. Constitui uma Desculpa te interromper. Sim, quer falar. Era só porque aqui no 43, desse sistema de reflexo, sim, tem nessa parte que fala de como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, as respostas dos mais alto alcance filosófico. E eu me lembrei do que aconteceu com o Eurípides Barçanufo, né, na conversão dele até para a doutrina, né, porque ele tinha dúvidas quanto às bem-aventuranças, né, e ele em pensamento, isso é muito interessante, isso ficou bem marcado para mim, ele em pensamento pede para um médium que tinha no sítio, na fazenda do tio, na casa espírita, o médium analfabeto, e essa explicação sobre as bem-aventuranças através dele, né? E diz que ele faz uma dissertação filosófica assim que não consegui. Sim, eu lembro desse fato. Eu não sabia escrever. Porque Eurípides porque Eurípides Barçanufo, o que acontece? Ele não é um espírito qualquer, né? É um mega super inteligente. Então, quando ele foi apresentado ao fenômeno mediúnico, ele foi negando, ele foi contrário. Isso não deve existir assim, as pessoas que não estão entendendo como é o fenômeno. Como ele conhecia essa pessoa que você acabou de comentar, que era uma pessoa, era quase que um matuto, falava com dificuldade de se expressar, falava só por jargões populares,
Falava até com sotaque bem forte, mineiro, do interior de Minas, né? Aquela coisa bem pesada. E de repente, quando ele está mediunizado, né? Ele vê uma inteligência se expressar através dessa pessoa. Mas uma inteligência profunda. João Evangelista, né? Quem é o mensageiro, quem dá as explicações, quem faz a dissertação, ele fica apavorado, né? Sim. Porque foi exatamente da maneira como ele pensou, né? E na pessoa que ele pensou, sim, sim. E ele tem uma relação, né? Ele tem uma relação familiar com o João Evangelista, né? Acho que ele era primo. Eurípides Barçanufo era primo. O sobrinho, acho que era sobrinho, desculpa, sobrinho de João Evangelista. E né, aí ele pensou, só se for uma explicação do próprio João Evangelista que eu vou entender. Eu duvido que ele explique isso. Aí o João Evangelista vai lá, se comunica através do... e explica pra ele, cara, tintim por tintim. João Evangelista. É fascinante, né? A obra de Eurípides é fascinante. Eu até comprei a biografia dele, que foi produzida pela Corina. Corina Novelino, Corina Novelino. Eu lembrei disso, eu falei, foi João Evangelista quem quiser, depois procure esse livrinho aqui, ó. Eurípides, a missão, o homem, a missão, né? É fantástico. Eu tenho diferente do seu. É porque é edição nova, né? Foi uma nova edição que publicaram. Eu tenho, o meu é tudo vermelho. Eles mudam a capa, né? Mas acho que é o mesmo texto. Não, é o mesmo, a mesma... Acho que é o mesmo texto. Desculpa ter interrompido, é só pra Não, mas você falou bem, ilustra bem. Eu nunca tive a honra. Sim, ilustra bem. Nada direto, mas, nossa, a história de Eurípides é... Porque Eurípides era uma pessoa da ciência, né? Eurípides era uma pessoa da ciência, ele queria ser médico, porque ele queria curar a mãe dele, vivia dos estudos, queria ler o máximo que ele encontrava. Onde ele encontrasse um livro, ele queria ler o livro. Era uma pessoa realmente focada em absorver, né? Conhecimento ao máximo. Teve a honra, né, de se encontrar com Maria também, né? Sim, sim. Dizem, até com Jesus, né? E Eurípides, né, quando ele monta essa escola de mediunidade, né, essa escola de espiritismo, ele vai lá e faz os fenômenos na hora. Olha só, vou te mostrar pra vocês como é que é desdobramento. Aí ele, se desdobrava com outros médios junto. Desdobrava mesmo. É impressionante. Esse é o homem. Não é fácil, não. 38 anos, né? Mas bem vividos, né? Exatamente. Então, mas assim, o interessantíssimo desse capítulo é que Kardec vem apresentando diversas bases de raciocínio, de pensamentos, que por vezes nós estamos ainda prisioneiros, né, a esses pensamentos. Então, por exemplo, reflexo mental é uma coisa que acontece à beça, a gente sabe que acontece. Por exemplo, você está convivendo com certas pessoas, as pessoas falam certos jargões, ou você está convivendo com a pessoa que fala muito palavrão. Se você não se policiar, você fala um palavrão. Se você não se policiar, você fala exatamente o mesmo jargão que a outra pessoa está falando. Mas não por influência pensamento, né? Não simplesmente pelo fato do pensamento, mas pelo hábito social da convivência naquele idioma. Promove, sim, reflexos mentais, né? Claro que a gente sabe que existem outros tipos de influência nesse processo, mas esse sistema, para tentar explicar todo o fenômeno mediúnico, é impossível. Não tem como. O fenômeno mediúnico é complexo demais. E foi engraçado, né? Que ele tomou um susto, né? Barçanufo, que conhece essa história, sabe que realmente foi um divisor de águas para ele, né? E ele era meio assim, meio Saulo, né? Meio Saulo de Tarso, né? É o 880. Verdade, né? Ou ele tá 100% em negação, ou ele é 100% a favor, né? 100% entregue. Né? 100% entregue. Com ele, né? 100% entregue à obra do Cristo, né? Exatamente. Isso. Mas espírito elevado também. Assim, gente, desculpa, mas eu não vou conseguir avançar nesse tema no sistema da alma coletiva. Daria para fechar. Não interrompeu não. Foi até bom você ter interrompido, porque ia ficar corrido demais. Eu prefiro ir mais devagar nesse capítulo, nessas partes, porque parece que são bobas, mas não são.
elas dão base de raciocínio para a gente, também para os médiuns, né? Porque vai acontecer fenômenos de mesa mediúnica, até em fenômenos e reuniões de obsessão, que o médium não vai saber explicar. Nem mesmo que ele viu. Vai acontecer. Ele lembra do que ele viu alguma coisa, mas esse alguma coisa ele não consegue explicar. Porque ele não tem nada comparável aqui na Terra. E ele não tem nada comparável até a percepção dele de capacidade de interagir com outras coisas, né? Uma imagem que você recebe, a forma como a gente recebe imagens, luz, a gente não processa imagem, né? A gente não recebe imagem nenhuma. A gente só recebe, na verdade, energia eletromagnética na faixa do espectro visível que a gente detecta. A gente não detecta raio-x, a gente não detecta pelos nossos olhos, né? A gente não enxerga raio gama, a gente não enxerga... Você olha para o céu, você só vê o espectro visível. Você não vê radiação gama, você não vê radiação infravermelho, né? Os animais enxergam infravermelho. Não sei se todo mundo sabe disso, mas a maioria dos animais não enxergam bem de dia. Mas animais que têm hábitos noturnos, eles enxergam praticamente no infravermelho. Eles enxergam melhor durante a noite, desculpe. Porque ele não enxerga, às vezes, nem colorido. É um susto que a gente toma. De saber que animais, por exemplo, gato, cachorro, alguns animais, não enxergam colorido. Ele enxerga preto e branco. Por quê? Porque quando ele está no fenômeno da noite, a capacidade dele de retina tem como dilatar e perceber melhor a luz do que cada um de nós, humanos, que detectamos o colorido. Então as cobras, por exemplo, elas percebem a radiação térmica, que é o infravermelho. Elas enxergam um pouquinho na faixa do infravermelho. Então é muito diferente como nós percebemos as imagens, chamadas imagens, né, com os olhos da alma, ou seja, a percepção anímica. A percepção anímica é diferente para cada médium e para cada alma, com certeza. Então, na hora que você percebe alguma coisa, você viu uma coisa, poxa, maravilhosa, não tinha parede, não tinha nada aqui, você estava observando com os olhos, né? Uma relação anímica, com os olhos da alma, não com os olhos físicos, nesse outro plano. Mas nesse outro plano existem regras naturais daquele plano, daquela faixa vibracional, que não são iguais daqui da Terra. Então como é que você vai querer explicar alguma coisa que você só conhece aqui na Terra para explicar lá, entendeu? A água lá tem propriedades superiores à água daqui, porque talvez aqui a água também tenha essas mesmas propriedades e a gente que não detecta. Então é um aspecto muito complexo, e isso é importante, a gente ter consciência, que nem sempre o cabedal de informações que nós temos sobre física, sobre química, sobre radiação, sobre, enfim, as diversas modos e formas e estados da matéria, a gente não consegue explicar e entender e compreender certos aspectos que ocorrem durante uma sessão mediúnica, por exemplo, né? Então, a nossa percepção, a ideia é dilatar para o aprendizado, né? Estarmos abertos a receber novos conceitos. E é importante a gente observar o caráter, né, de explicação que Kardec vem trazendo, inclusive nesse capítulo, sobre opiniões sobre o fenômeno. Porque o médium, por vezes, se policia demais, fica preocupado demais. Ah, mas e se eu começar a falar e eu perceber que sou eu que estou falando e tem a ver com o meu íntimo? Com o meu mundo íntimo? E daí, qual é o problema? Então você não precisa de ajuda? Qual o problema? Fala, não tem problema nenhum. Se for só seu mundo íntimo, no final para de falar e acabou, entendeu? Mas se for realmente uma comunicação e ele só vai iniciar se houver um processo de se auto-permitir iniciar, às vezes só vai eclodir, né, o momento exato de dilatar a mediunidade nesse momento. Então é muito difícil explicar todos esses conceitos baseado na nossa vida tão materialista que a gente vive. A gente vive a vida muito materialista. E todas as formas que tentaram explicar esses fenômenos foram formas
Algumas muito materialistas, mas outras não. Outras foram mais espiritualistas, digamos assim, né? Então, nós paramos aqui no item... Eu não vou me aprofundar aqui. Nós paramos no item 43. Fechamos o reflexo. Eu vou deixar a marquinha aqui para a gente voltar... Não, desculpa. Isso, fechamos o 43. Vamos entrar da alma coletiva, que é muito intrigante também, muito interessante a gente perceber esse raciocínio. Até para dinamizar a nossa percepção. Uma coisa é confluência fluídica na hora da reunião mediúnica, de todos estarem com o mesmo pensamento voltado para o bem. Outra coisa é dizer que ali vai se manifestar uma coisa coletiva a partir de todos os médiuns, né? Não é o que ocorre. Ok, gente, o tempo aqui passa muito rápido. Fátima, você faz a prece para este encerramento? Fátima? Fátima, seu microfone está fechado. Isso. Senhor Jesus, estamos agradecendo, Senhor, por mais essa noite de estudo sobre a mediunidade. Agradecemos a oportunidade de estarmos em nossos lares e tendo essa possibilidade, Senhor, de expandir nossos conhecimentos sobre a mediunidade contigo, Senhor. Sempre contigo. Agradecemos tudo que recebemos e pedimos, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, por todos nós que fazemos parte desse grupo, por aqueles irmãos que gostariam de estar juntos conosco, mas hoje não puderam comparecer, não puderam estar presentes aqui no nosso estudo. Que nós possamos, Senhor, sempre, se possível e com todo esforço que pudermos ter, com vossa divina e sagrada ajuda, sempre buscando, Senhor, essas zonas mais altas, esses montes, Senhor, que o Senhor nos apresenta. Muito lhe agradecemos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Com essa prece, pedimos por dar por encerrada a reunião do estudo da reunião dos médiuns, segundo a tua paz e harmonia, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso.